E aí pessoal, tudo bem? Essa aqui é a Cleide da Cruz, ela é artista de rua, ela é vocalista da banda de reggae Cidade de Oman, né? Há 10 anos atrás, ela se envolveu em uma situação com o deputado Celso Russomano, que é conhecido como o defensor do consumidor, né? A Cleide ela era operadora de caixa há 10 anos atrás e trabalhava no Mercado Dia, né? O Celso Russomano foi até o mercado atender a reclamação de uma consumidora que estava se sentindo prejudicada pelo mercado porque ela tinha vontade de comprar alguns produtos em quantidade, em unidade, né? E o mercado só vendia em quantidade. E aí ela recorreu lá, acionou o Celso Russomano e ele foi ao mercado lá para tentar resolver a situação. Existe até um vídeo aí que está na internet, né? Já tem um bom tempo, retratando toda a situação, né? Esse vídeo foi feito pelo próprio deputado Celso Russomano, que na época acho que trabalhava na rede de televisão Bandeirantes e fazia esse tipo de programa, né? E infelizmente quem estava no mercado no dia que ele foi fazer esse programa era a Cleide, né? E foi a pessoa que acabou sofrendo a maior parte das consequências, né? Porque ele chegou no mercado de uma forma autoritária, né? Intimidando os funcionários, sujeitando a Cleide e outros funcionários à humilhação, constrangindo todo mundo, né? Então foi uma situação muito complicada, né? E a Cleide ela acabou sofrendo algumas consequências, né? A repercussão desse programa foi muito grande, né? Na época, e a Cleide teve algumas consequências, né? Acabou sendo punida pelo Mercado Dia, passou todo aquele constrangimento lá na época, né? E hoje em dia ainda tem o vídeo que está correndo aí pelas redes sociais e a todo momento a gente tem que estar vendo aquela situação que para a gente foi muito desagradável, né? Então a gente acabou recorrendo à justiça para pedir uma explicação do deputado Celso Russomano, já que foi ele mesmo ele foi o percussor, né, daquela situação de desrespeito, de autoritarismo, de humilhação, né, de constrangimento. Ele foi quem postou o vídeo depois, né? Então a gente acabou recorrendo à justiça. A gente teve acesso aí ao vídeo praticamente há uns 3, 4 anos atrás. E para nossa surpresa, né, a justiça acabou nos informando, através dos nossos advogados, que a gente não tem como fazer nada, porque o crime que ele cometeu, segundo os nossos advogados, né, que é um crime de assédio moral, ele já prescreveu, né? Então a gente infelizmente não pode fazer mais nada, né? Mas a gente resolveu gravar esse vídeo aqui porque ele está tendo muita repercussão e é uma forma de poder também desabafar, né? Compartilhar um pouco da dor que foi da Cleide, né? Da minha dor também, que sou marido dela, e acompanhei todo esse processo de sofrimento, né? A forma de compartilhar com outras pessoas, né? E também de contestar a questão da justiça, né? Porque a gente acha que, por mais que já se passou um tempo, né, do acontecido, mas hoje a gente tem como provar que realmente aconteceu, porque o vídeo
ele está aí para quem quiser ver, né? Tem as provas, né? E a justiça, ela nos nega, né, o direito de pedir uma explicação do deputado, né? O porquê que, se era necessário ele fazer tudo aquilo, né? Porque às vezes a gente é uma atitude que para a gente é algo insignificante, pode ter uma consequência muito grande para o outro, né? Mas e aí, Cleide, tudo bem? Tudo bem, Omar. Qual que é o sentimento aí de ter passado por tudo isso, né? De ter vivido essa situação de humilhação, de desrespeito, de assédio moral provocado pelo deputado Celso Russomano, e quais foram as consequências, né, que essa atitude de repente impensada dele, né, causou na sua vida? Olha, foi uma sensação ruim. Como a gente pode ver lá no vídeo, ele já chegou com uma câmera ligada, joga aquela câmera na sua cara, enquadra todo mundo, queria levar a gente para a delegacia. Foi a pior situação impossível, né? E a gente sem saber direito o que fazer, porque é uma situação nova e a gente, tanto eu quanto os meus colegas e a encarregada, foi difícil. Mas para minha surpresa, né, e bem desagradável, o pior aconteceu depois que o deputado Celso Russomano, a polícia, a cliente, todo mundo foi embora. Chegou o nosso supervisor lá na loja, que deveria estar lá para resolver a situação, não se sabe por qual motivo não conseguiu chegar a tempo, e chamou todo mundo numa salinha e falou para mim que eu estava bem encrencada. Eu não sabia por quê, né? Depois de ter passado por tudo isso, né? Eu recebi 3 advertências da empresa. Uma delas o supervisor disse que foi... na verdade, ele me deu 2 advertências e 3 dias de suspensão. Porque disse que eu não soube lidar com a situação, eu não fui simpática com o deputado Celso Russomano. E eles praticamente me disseram com aquelas 2 advertências e 3 suspensões até o momento que eu não soube lidar com a situação. A minha atitude gerou a situação, que não foi o caso. Foi uma reclamação da cliente. Quer dizer, praticamente eles jogaram a culpa toda nas suas costas, né? Sim. Eles disseram que eu não soube lidar com a situação, que eu não fui simpática, que eu não fui proativa. Toda essa conversa de patrão para querer punir o Que funcionário. geralmente é o que a maioria das empresas fazem, né? Todas, né? Elas querem Acabam que você transferindo vista... a culpa para cima do mais fraco, né? Que geralmente É é pro lado o que a empregado, corda arrebenta, né? é o funcionário, é o trabalhador, né? Aí eu questionei o supervisor, onde ele estava, porque ele foi acionado. Eu questionei, olha, mas eu não sou supervisor, aonde você estava? Ele me deu uma terceira advertência, dizendo que seria por insubordinação, eu não deveria estar questionando ele. Me transferiram para uma outra loja, eu trabalhava na loja da Barreira Grande, que fica num bairro chamado Colorado, que fica ali, região da Vila Formosa, e me transferiram para Ferraz de Vasconcelos, que não era, que além de ser mais longe, era contramão de onde eu morava, que eu morava próximo a Arthur Alvim. Quer dizer, foi mais uma forma de punição, né? Encontrado pela empresa para ser usada contra você, né? Bom, agora a gente vai falar de como foi o final, da sua história lá no Mercado Dia, né? Depois de toda essa perseguição, depois de toda a punição que você acabou sofrendo do Mercado Dia, provocado por essa atitude do deputado Celso Russomano, por ter ido lá, por ter ameaçado de prender todo mundo, por ter sido arrogante, né? E por você não ter sido tão simpática a ele, você acabou sendo punida
tomou suspensão, tomou advertência, foi transferida de loja, né? E acabou até sendo perseguida pelos diretores lá do Mercado Dia, que por sinal é um mercado que deixa muito a desejar, né? Porque, pelo que você me contava, é um mercado que não valorizava muito os seus funcionários, paga muito mal, oferece condições muito precárias de trabalho, né? Submete o trabalhador a uma carga horária muito grande, né? De serviço, praticamente uma folga por semana, né? E um domingo por mês. Um domingo por mês. Então, quer dizer, o mercado dia, na minha opinião, ele é tão ruim quanto o deputado Celso Russomano, né? E infelizmente a gente também tentou acionar o Mercado Dia na justiça, mas a gente não conseguiu nada, né? Mas eu queria que você contasse aí como é que foi o fim da sua história no Mercado Dia, né? O que acabou acontecendo no final. O fim foi trágico, como era de se esperar, né? Eu fiquei um tempo nessa loja de ferrais, aí me passaram para uma outra loja que fica na Santa Clara, também região lá da Vila Formosa, Tatuapé. Passei um tempo lá na região, me transferiram para a loja da Rua da Moca, que por sinal foi o lugar onde eu tive melhores colegas, né? Os colegas me trataram muito bem, ao contrário de algumas outras lojas, porque parece que a minha presença ali era uma doença contagiosa. A qualquer momento eles achavam que o Celso Russomano ia aparecer ali e junto com ele problemas. Então os colegas me tratavam mal, os encarregados também não eram muito simpáticos e acabavam me transferindo porque parece que tinham esse medo de que acontecesse novamente do Celso Russomano aparecer lá com algum cliente reclamando. Até porque algum cliente poderia me reconhecer e querer fazer alguma reclamação só para ver o Celso Russomano voltar lá. Sei lá, uma coisa complicada. A última loja que eu fiquei foi na Vila Formosa, ela ficava na Avenida João 23, e essa foi complicada, culminou na minha saída, porque a loja era suja, muito bagunçada, tinha muito furto, e os colegas eram muito, muito, muito mal educados, chatos, um encarregado ausente, também não muito educado. Eu já estava com uma gastrite nervosa, eu já estava muito estressada, eu vivia estressada, inclusive gritando. Esse estresse, né, esse estresse acabava refletindo muito em você, que é o meu marido, companheiro, e eu vivia nervosa, estressada, então chegou um dia que eu falei, eu vou dar um basta nisso. Eu tentei fazer um acordo com a empresa para que eles me mandassem embora, para que eu pegasse os meus direitos, inclusive para me tratar, porque eu já estava tão estressada que eu estava perdendo a noção de educação, bons modos e compostura. Não consegui de forma alguma. Foram claros e diretos. Se quiser sair, peça as contas. E foi o que eu tive que fazer, para não perder a minha saúde e a minha sanidade mental. Chegou um dia, eu conversei com o meu marido, né, que é o Oman, e falei para ele, eu vou sair antes que eu morra. Exatamente. E aí saiu, como acontece na maioria dos casos aí do trabalhador brasileiro, né? Geralmente quem trabalha nesse tipo de empresa sabe como é que funciona, né? Nesse tipo de serviço, que é trabalho de quinta categoria, né? Que é o que sobrou pra gente, né? Nós que somos povo, né? Geralmente a gente pega as sobras, né? Os restos, as migalhas, né? E é esse tipo de trabalho, onde geralmente quando você sai do emprego, você é obrigado a pedir as contas, porque a, a,
muita pressão, vários tipos de pressão, né? Que acaba te obrigando a pedir as contas do emprego, justamente para você ter que abrir mão dos seus direitos, né? Geralmente é seguro-desemprego, fundo de garantia, a empresa não precisa te pagar a rescisão de contrato, né? Quer dizer, é uma pressão que é feita em cima do trabalhador, né? Que a maior parte do trabalhador brasileiro já passou por isso, né? Sabe que funciona assim, né? E com a Cleide foi justamente igual, né? Não aconteceu nada diferente disso, né? Ela saiu do mercado dia praticamente com uma mão na frente e outra atrás, né? Então, quer dizer, essa foi a consequência, né? Que o deputado Celso Russomano provocou na vida dela, na nossa vida, né? Quer dizer, um trabalhador que às vezes trabalha 5 anos numa empresa, né? Se dedica, ela que sempre foi uma funcionária exemplar, não falta, sempre cumprindo ali o que a empresa, com as obrigações com a empresa, né? E no final acaba sendo descartado, né? Assim, como se fosse lixo, né? A gente nem se compara mais aos animais, né? Porque tem animal que às vezes é muito mais bem tratado, né? Do que o trabalhador brasileiro, o povo brasileiro, né? É descartado como se fosse lixo, né? Então é um absurdo. E infelizmente a gente vê aí um cara como o Celso Russomano, né? Que provavelmente ele nem saiba, né? Que ele provocou esse tipo de dano, né, na vida da Cleide. Ou se sabe, não tá nem aí, não tá se importando, né? Nós tentamos, né, o entrar em contato porque ele deixou um cartão. Nós entramos em contato com ele, falando só com pessoas que se identificaram da equipe e não tivemos nenhum retorno do deputado Celso Russomano ou alguém da equipe. Eles simplesmente nos disseram que o deputado estava fazendo o trabalho dele e o que aconteceu posterior a isso não era responsabilidade do deputado. E deve ser o trabalho dele mesmo, oprimir as pessoas, né? E até por isso que a gente está fazendo esse vídeo, porque a gente acha um perigo muito grande, uma pessoa desequilibrada como ele, despreparada, né? Que não tem um preparo para lidar com o ser humano, possa se tornar um prefeito, Ele não é uma pessoa um presidente democrática. ou mesmo um deputado, né? Então, na realidade, esse é o objetivo do nosso vídeo, né? Ele não é uma pessoa democrática, ele demonstra uma arrogância terrível, não vai ouvir. Um prefeito tem que ouvir as pessoas, ele tem que estar aberto, afinal de contas, ele é um funcionário público. Ele também é um funcionário público como deputado. Então, ele não é uma pessoa democrática. Ele não tem o cuidado que um prefeito deveria ter. O prefeito tem que ter cuidado com as pessoas, tem que ter amor pelas pessoas. E ele é um arrogante antidemocrático. Ele, na minha opinião, não tem condições de ser prefeito de uma cidade, muito menos de uma cidade como São Paulo, que tem uma carência terrível de muitas coisas e precisa de uma pessoa democrática para comandar isso. Eu sou a partidária, não tenho partido, nem eu e nem o Oman. A política nos causa hoje em dia náuseas. É complicado, mas a gente precisa ter, sabe, noção de que esse cidadão, o deputado Celso Russomano, não tem a menor condição de ser prefeito de São Paulo. Oi pessoal, hoje é dia 19 de setembro de 2016. Eu estou fazendo um adendo, na verdade, um complemento do vídeo que a gente está colocando aí na internet, porque o deputado Celso Russomano deu uma entrevista para o Jornal da Manhã, que pertence à rede Jovem Pan de rádio, e ele fez várias distorções sobre o caso Dia Brasil.
Ele, na entrevista, não demonstra nenhum arrependimento. Ele achou que o procedimento que ele fez lá foi normal. E ainda, a forma como ele coloca as coisas dá a impressão que a culpa foi toda nossa mesmo, dos funcionários que não souberam lidar com a situação, que não souberam fazer o procedimento direito. Ele fala como se ele fosse o guardião dos direitos do consumidor. Na verdade, todos nós somos, nós temos que vigiar e temos que preservar os nossos direitos, sim. Eu, de forma alguma, questiono o direito da cliente em ter reclamado em relação aos produtos que ela queria comprar de uma forma que está na lei, é um direito. Mas essa entrevista só ratificou a arrogância do deputado Celso Russomano. Ele foi, sim, autoritário, arrogante, ele foi desrespeitoso, ele deu carteirada, ele chegou dando carteirada. Isso. O mínimo que ele deveria fazer é se desculpar, né? A gente esperava desculpas dele, né? Exatamente. Porque a humildade é uma das qualidades principais, né, de um ser humano, né? Então, se ele pedisse desculpa por aquilo que ele fez para você, o mínimo que a gente poderia fazer por ele era desculpar, aceitar as desculpas, né? Isso. Apesar de cobrar a justiça, de achar que a justiça deveria cobrar dele, né? Responsabilizar ele pelos seus atos, mas a gente mesmo desculpa, né? Porque a gente merece a gente acha que todo ser humano ele merece uma outra chance, né? Uhum. Mas isso não isenta ele de responsabilidade, né? De forma alguma. Porque tudo que aconteceu lá teve uma consequência, como vocês puderam ver o meu relato mais atrás ao vídeo. Teve consequências. Ele fez um sensacionalismo. E esse sensacionalismo é para ganhar voto. É para ganhar voto, todo mundo sabe disso. É para ganhar audiência, né? Ele trabalhava numa rede de televisão que o único objetivo é de ganhar audiência, né? É de chamar atenção, seja ridicularizando, seja mostrando a violência, mostrando a opressão, né? Ele era um funcionário da televisão, né, no Brasil, que o único papel que faz é viver da desgraça alheia, né? Então, na realidade, ele já foi lá para fazer isso mesmo, né? Então, seria muito mais nobre que ele admitisse isso, pedisse desculpas, né? Admitisse que errou, que cometeu um erro, não deveria fez, mas não deveria ter feito, né? Do que simplesmente ele lá na entrevista que ele deu para a rádio, ele disse que foi uma questão de edição, né? Uma questão de edição, de interpretação. Então, quer dizer, ele foi uma pessoa simpática, ele foi lá com o objetivo apenas de resolver o problema do consumidor, né? É isso que ele quis deixar entender, né? Que ele não tinha o objetivo de lucrar em cima daquilo, de conseguir audiência, né? De fazer daquilo algo que pudesse despertar a atenção das pessoas, né? Foi exatamente o contrário. Primeiro, porque não resolveu o problema. A cliente voltou à loja e continuou comprando as coisas do mesmo jeito que ela comprava antes. Não houve a solução de um problema. Se é que isso pode ser considerado um problema. Deveria ter adequações para isso. Eu reitero o que eu já falei. O deputado Celso Russomano não é uma pessoa democrática. Ele não quis nos ouvir. Ele chegou lá gritando, apontando o dedo na nossa cara, a câmera, o microfone. Ele não quis nos ouvir. Ele chegou lá gritando, esfregando o Código do Consumidor na cara das pessoas. É isso que ele fez.
com arrogância, com falta de sensibilidade. Ele tratou o assunto como se fosse um problema nosso e esquece que nós somos simples funcionários, temos hierarquia, regras, normas, as empresas impõem isso. E a decisão de vender ou não os produtos da maneira como ele queria, ou como a cliente solicitou, que era um direito dela, passava muito longe da minha decisão, da decisão da subencarregada, da decisão do outro colega que estava lá. Muito longe. E a arrogância dele foi tremenda, porque ele simplesmente jogou toda essa responsabilidade nas nossas costas. Ele foi falar com o diretor, sim, mas antes de tudo isso, nos ameaçou. Mostrou a algema, perguntou se a gente já tinha usado uma, disse que ia nos ensinar a ser gente, que ninguém está acima da lei. A gente sabe disso, é óbvio. Não precisava ele ser tão arrogante, ele poderia resolver o problema sem essa carteirada, sem esse tipo de procedimento, de humilhação, porque ele nos humilhou o tempo todo. E aquele finalzinho de vídeo que ele mostrou, aquilo não foi nada, foram os 2 minutos finais. Todo o resto do tempo foi pura humilhação. Humilhação, foi isso que ele nos fez passar. Raiva e humilhação. É isso, gente.